vamos citar até a geração. Eu sou nordestino com muita vontade de crescimento. Não sei, eu não consigo dizer para vocês assim exatamente quando foi que nasceu essa vontade em mim. Eu posso dizer que nasci com essa vontade de conhecer o novo. Mas assim, eu quero conhecer o novo bom, não o novo ruim, como todo mundo. Mas porque você falou uma coisa aí sobre, já na sua abertura, falando do podcast, sobre IA, sobre infoprodutor. Isso é uma característica minha, é conhecer o novo. Assim, imagina, IA tá falando, tá se comentando muito agora, e daqui para frente cada vez mais. Então, na minha descrição que eu falei, eu quero conhecer o que há de bom no novo, eu já peguei isso como matéria de estudo, venda no digital, já peguei isso como matéria de estudo. E isso é muito bacana, porque você consegue entrar em barcos no início das coisas. Essa é uma característica que eu acho que deveria ser de todo mundo. Então, quando eu comecei lá atrás no Nordeste, eu vendo uma família de poder aquisitivo bacana e tudo mais, sendo que, olha só, olha que como todas as histórias elas se comunicam no final. E eu acho que, para ser bem sincero, Renato e Carlos, eu acho que é a primeira vez que eu vou colocar dessa forma, porque vocês me fizeram pensar dessa maneira. Assim, da seguinte forma, sendo que eu trabalhava na fábrica lá da minha família, bem bacana tudo, só que era a mesma coisa todos os dias. Era a mesma coisa. Muito bom, mas era a mesma coisa todos os dias. E daí eu não era aquilo que me sentia se sentir vivo. Eu queria me sentir vivo. Então, eu comecei a me sentir assim meio que como uma fera enjaulada. Tudo estava acontecendo lá do outro lado, eu ali naquela minha vida padrão e tudo mais. E eu comecei a desenvolver uma depressão. Depressão essa que ficou muito forte a posteriori e acabou que, resumindo a história, eu saí de casa por conta dessa depressão, porque eu não entendia, minha família não entendia isso, acabou que eu fui morar nas ruas. Então, mas o que deveria, isso é uma coisa muito importante, é uma mensagem de fato assim, nem tudo que acontece, aliás, quem acredita em Deus sabe, nada que acontece de mal na sua vida é por seu mal. Às vezes é para você acordar e ter a coragem, que em outro momento talvez você não tivesse essa coragem, mas quem está na rua precisa, né, agir, porque senão... Não tem zona de conforto. Né? Não existe, então acabou que é a rua que me curou da depressão. Porque foi assim, ou você ataca, ou você sucumbe. E daí eu ataquei. Fui morar de favor na casa de um amigo, me peguei com Deus, me encontrei na minha fé, e daí eu fiz uma promessa para Deus, que se Deus me ajudasse, eu ia ser o guerreiro mais feroz que ele ia ter. Uau. E assim foi. Ontem eu estava em reunião com umas pessoas, até umas 11 horas da noite. Eu tenho essa rotina, já a gente fala um pouquinho de rotina, eu adoro falar de rotina. Mas, enfim, o que é que acontece? Assim, as pessoas me veem assim, trabalhando o tempo todo, tudo mais. E daí eu digo, cara, isso é uma promessa minha, é um papo meu entre eu e Deus lá atrás. Por quê? Porque foi a partir disso que eu comecei a vivenciar coisas novas. Eu criei coisas, acabou que essas minhas coisas foram vistas lá nos Estados Unidos. Eu criei uma empresa de educação no mercado financeiro. E fui enxergado por uma empresa nos Estados Unidos, mas assim, com um detalhe. Vamos lá, essa parte não é importante pular. Eu peguei e comecei a trabalhar no mercado financeiro aqui, mas sempre fui muito ávido por conhecimento. Aquilo que vai diferenciar as pessoas entre si vai ser o conhecimento que você tem com relação às coisas. E eu comecei a buscar os cursos aqui, fiz todos os cursos dentro da minha área aqui no Brasil e comecei a buscar os cursos fora. Quando eu cheguei no curso fora, da primeira vez que eu já fui, tinha uma galera lá na minha turma, lá nos Estados Unidos, que eu fui fazer esses cursos dentro do mercado financeiro, e uma pessoa falou assim para mim, eu conheci um cara lá, brasileiro, e ele falou assim, e a turma tem a gente tudo que é lugar, né? Ele falou assim, Pex, vai ter um evento ali de network, isso lá em Miami. Ele falou assim, isso lá atrás. Ele falou assim, tu não queria ir? É como que um almoço de network. Aí eu falei assim, quero. E fui. E lá conheci umas pessoas. E essas pessoas me apresentaram a outras. Resumidamente, cheguei numa empresa lá que também trabalha no mercado financeiro, mas a nível mundial. E eu representando aqui o Brasil. Fizemos amizades e tudo mais, até que ele pegou e falou assim, cara, mas tu é desenrolado que só.
representa a nossa empresa lá no Brasil, me fez uma proposta, eu aceitei. Aí vim representar essa empresa aqui. Saí da empresa que eu representava aqui no Brasil, que era a maior do Brasil aí, bem famosa, e daí fui representar lá. E nesse meio termo, aí daí eu me encontrei num dilema ético. Por quê? Porque o material que vinha de educação financeira e material financeiro era um nível que já era bem superior do nível que o brasileiro está acostumado. Por quê? Porque lá, quando você tem um filho, a primeira coisa que fala é assim, vamos fazer uma poupança para ele. Já ensina desde cedo a educação financeira. A educação financeira é uma coisa que se comenta em tudo que é lugar. Tanto é que diz que os 65% dos americanos têm renda no mercado de renda variável. E no Brasil são 3%. 3%. Né? Então, o que é que acontece? Então, obviamente, em se tratando dos números, é um assunto recorrente entre as pessoas, é da cultura. Comum. E o que é que acontece? Eu peguei e vinha o material, sendo que o material lá que era nível 1, para nós era nível 7. Então, os meus clientes aqui estavam tendo essa dificuldade. Por isso que eu falei que foi um dilema ético. E daí, o que é que eu fiz imediatamente? Eu comecei a desenhar uma plataforma que seria complementar a plataforma americana e eu dava de graça, eram 13 pessoas que eu reuni trabalhando, eu pagava do meu bolso, ganhava muito bem e tudo mais já lá, mas pagava do meu bolso, mas para quem comprasse da minha plataforma também tinha acesso a essa que seria do nível 1 ao nível 6, digamos, aí do nível 7 pegava já deles, e era um falando em linguagem aqui de infoprodutor, digamos que a gente fazia um over delivery. Sim, né? Então, só para pegar um contexto, você criou uma startup? Criei. Na ocasião, sim. Resumidamente, sim. Na ocasião, o que eu criei era apenas por uma questão ética. Sim. Entendeu? Eu investia no meu bolso para que os meus clientes tivessem isso. No decorrer, aí descobri que era um diferencial competitivo entre os meus concorrentes, mas não era nem esse o primeiro motivo, e daí comecei a atrair mais clientes porque eu tinha esse diferencial competitivo. Por causa disso, aí eu também, vou entrar uma parte que é muito importante, eu comecei a dar palestras, que era uma coisa que eu sempre gostei muito, essa questão de mexer com eventos, palestras e tudo mais, dentro dessa bolha, e eu comecei a dar palestras de mercado financeiro em muitos lugares, comecei a ser chamado para muitos lugares, e um dia eu fui fazer uma palestra num local onde você tinha que ir de ferryboat, de barco, né? O ferryboat é onde vai os carros também, né? E lá nesse ferryboat, essa cena tá vindo agora na minha cabeça, eu fui dar uma palestra, como tava amando aquilo, imagina, tudo crescendo assim, tudo dando certo, e eu peguei esse ferry voltando já, depois de uma palestra incrível, e eu fui e lá o ferry é assim, né? O primeiro andar do ferry é onde ficam os carros. Aí tem um segundo andar onde as pessoas ficam, aí tem aí lá é confortável, né? Tem poltronas, a pessoa vem assistindo TV, é como que um mini cruzeiro que você faz. E na parte de cima tinha o mirante, onde você ia lá para cima e podia ficar vendo o bonito, né? Aí dava pôr do sol, eu adoro pôr do sol. Acabei de mostrar uma foto de vocês aqui, pôr do sol, né? Foi. Eu adoro pôr do sol. Aí, na hora, perto assim do pôr do sol, assim, ainda estava claro, mas estava chegando próximo. Aí eu subi pro mirante para ver o pôr do sol. E eu tava vendo aqui aquele sol, aquele mar enorme assim na minha frente. E eu pensei assim, meu Deus, como eu sou feliz. E para mim, que sofri na depressão como eu sofri, assim, que me deixou marcas muito pesadas e boas, porque assim... eu consigo o tempo todo fazer um grau comparativo de como está a minha vida agora, de como estava aqui. Me compreendeu? Então isso é mais forte ainda, você saber disso. Aí eu olhei e pensei assim, meu Deus, como eu sou... e muita gratidão a Deus. E na mesma hora eu falei assim, mas Deus não quer teu obrigado. O teu obrigado não implica em nada. O que Deus quer é tua ação, que você faça alguma coisa para que Ele veja que você está grato. Aí daí imediatamente eu mudei o tipo dos eventos que eu fazia. Eu falei, aliás, mercado financeiro, eu não cobrava entrada, mas eu pedia 2 quilos de alimentos. Aí, olha só, aí eu pedi 2 quilos de alimentos e comecei a fazer isso em todos os meus eventos. Resumo da ópera, a gente arrecadava 2,5 toneladas por mês. Nossa. Só de alimentos para doar. Só com esse movimento. Só com esse movimento. E você acabou entrando no mercado de educação, digamos que por conta dessa necessidade de talvez
trazer mais conhecimento para os brasileiros em relação a esse conhecimento americano que vinha de lá. Sim. E aí foi que você criou o seu primeiro infoproduto. Na, Verdade, não? sim, porque na verdade a gente tem que entender que a primeira porque tem umas etapas, né? Vamos lá. Quando você quer vender alguma coisa, você tem que transformar o público de e isso tem uma estratégia. Se você olhar aí, gente, você vai ver muita gente usando quando você se torna provedor de conhecimento, quando você vai vender conhecimento para aquilo. Você tem que transformar o público de inconsciente para consciente. Quais são as etapas de inconsciência para consciência? A primeira etapa é você transformar a pessoa. Eu não sei que eu tenho esse problema, aí você transforma ele consciente que ele tem esse problema. É a primeira etapa. Boa. E a segunda etapa é ele já sabe que tem um problema, então ele tem que se tornar consciente que você tem a solução daquele problema, para que ele venha a ser o seu cliente, né? Então são as duas etapas. Mas isso aqui, depois de muito estudo, a gente condensou nisso. Na ocasião, o que eu regi isso mesmo pela gratidão a Deus de como minha vida estava indo em comparação ao que era alguns anos atrás. Sim. Então eu comecei a fazer esses movimentos e daí rodamos aí o Brasil fazendo esse movimento. Isso e o poder também da duplicação, porque assim, lá em São Luís, que era onde eu morava, eu já deixava as pessoas, treinava pessoas para as pessoas assumirem o palco e eu ia desbravar outro lugar. Uau. Porque tem esse fogo no rabo também, às vezes líder, é problema. Né? O papel do líder ali, é transbordar. Formar pessoas ali tão boas ou até melhores do que você para disseminar, porque sozinho você vai rápido, né? Mas junto você consegue ter muito mais longevidade, né? E a nossa consistência, imagina, a gente começou a palestrar em muitos lugares, e quando eu digo palestrar, começou a ter isso frequente em muitos lugares, a partir desse movimento que eu fazia. Uau. Então, assim, vamos supor, eu ia, e começou até a sair já do Brasil isso, a gente fazia evento no Paraguai, e daí acontecendo nos lugares sobre permanência, porque eu digo assim, ó, eu não faço evento, eu faço movimento.